O tema que me traz à tribuna na data de hoje é um tema que tem sido motivo de pronunciamento de vários senadores. E é um tema que está na pauta nacional de discussões, está na pauta do governo federal, a sociedade brasileira está atenta para este tema, a imprensa nacional tem dado um espaço a essas discussões que refere-se sobre a questão indígena no país. Infelizmente, mais um índio foi assassinado ontem no estado do Mato Grosso do Sul. Ainda não se sabe se em decorrência dos conflitos agrários ou se por outro motivo. Em verdade, segundo a nota publicada no jornal Estado de São Paulo, até o momento, a morte de Celso Rodrigues, índio Guarani Kaiowá, de 42 anos, não é vista como crime relacionado à disputa de terra. A primeira linha de investigação é de vingança. Seria algum ato de vingança que teria levado a esse caso fatídico da morte deste índio, o Celso Rodrigues, de 42 anos. De qualquer maneira, senhoras e senhores senadores, é inevitável imaginar que o ocorrido produza ainda mais tensão nos conflitos entre produtores rurais e indígenas envolvendo as disputas fundiárias no estado do Mato Grosso e em todo o Brasil. No momento, no estado do Paraná, infelizmente, digo isso com toda tranquilidade, a situação não é diferente. Na região de Guaíra, de Terra Roxa, região de fronteira com o Paraguai, há grande presença de indígenas originários de outras localidades, sendo que muitos sequer são brasileiros. E a tensão é evidente entre eles e os habitantes não indígenas de municípios daquela região. No caso do estado do Paraná, eu gostaria de fazer uma referência especial, uma felicitação e uma saudação à corajosa e absolutamente acertada decisão da ministra Gleisi Hoffmann de suspender todos os processos de demarcação. Isso não quer dizer que não vai haver demarcação. Isso quer dizer que nós precisamos criar critérios, precisamos ter um pouco mais de conhecimento sobre o que está acontecendo hoje no Brasil. A Embrapa foi quem deu os laudos para que a Casa Civil tomasse essa decisão. E por que a Embrapa? Alguns podem entender que a Embrapa é um órgão ligado à agricultura e está havendo uma tendência pelo lado da agricultura. Não, não é isso. A Embrapa é uma empresa brasileira de pesquisa agropecuária, sim, e como ela é uma empresa de pesquisa agropecuária, ela tem fontes de satélite, dados de satélite, desde a década de 1960, que mostram a realidade territorial desse país, como era a expansão das áreas agrícolas, qual era a ocupação regional na década de 60, 70, 80. E por que eu falo até a década de 80? Porque nós temos um marco legal, que é a Constituição de 1988, e tem dentro da Constituição de 1988 um dispositivo dizendo que, naquele momento da promulgação da Constituição Federal, terras ocupadas, tidas, claras como por índios, são de índios. Não se discute, não se discute. Terras que são ocupadas por produtores rurais, terras que têm titularidade, terras que estão há décadas sendo utilizadas pela produção, são dos proprietários, não índios. E aí, senhor senador Mozarido Cavalcante, Vossa Excelência, que é de um estado que viveu um dos grandes conflitos dos últimos tempos quanto a demarcações de terra. Nós sabatinamos agora, na semana passada, na Comissão de Constituição e Justiça, e aprovamos nesse plenário a indicação do ministro Barroso, da pessoa do Barroso, para ser ministro do Supremo Tribunal Federal.
Há pouco, uma comissão de senadores, da qual eu tive o privilégio de participar, estivemos com o ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, pedindo a ele a agilidade necessária para o julgamento dos embargos apostos ao acordo que julgou o caso da Raposa Serra do Sol. Ele nos disse que aguardava a posição da presidenta Dilma em indicar e depois a postura do Senado em sabatinar e votar o novo ministro para a composição completa daquela corte, mas que regimentalmente os processos que vinham originalmente do ex-ministro Aires Brito serão distribuídos ao novo ministro, é assim que determina o regimento. E agora, nós conversamos com o ministro Barroso, ainda não nomeado, mas já indicado, sobre essa questão, e ele se comprometeu conosco e com toda a sociedade brasileira, com todos os senadores, em dar a agilidade necessária no julgamento desses embargos. Porque nestes embargos nós temos lá alguns pontos que vão ser muito importantes para nós estancarmos esta crise que vive o Brasil do ponto de vista entre índios e não índios, para saber se a terra é deles, se não é, se é do branco ou não, e qual que é o marco temporal, se é a Constituição de 88 ou não. Com muito prazer concedo uma parte ao senador Mozaredo Cavalcante, nobre representante do nosso querido estado de Roraima. Senador Sérgio Souza, Vossa Excelência aborda com muita propriedade essa questão da política indigenista do Brasil. Eu fui constituinte e lá na Constituição está o seguinte, que a União teria 5 anos para demarcar todas as terras indígenas identificadas ou por identificar. O certo é que continuam prosseguindo as demarcações, as expansões, e isso, diga-se de passagem que em 2005, quando foi demarcada a Raposa Serra do Sol, na Comissão Temporária Externa que eu presidi, nós indicamos essa questão de índios, por exemplo, no caso da Raposa Serra do Sol, vinham da Guiana. E além de tudo isso, veja bem, eu não consigo entender por que não se acaba, não se faz um entendimento, você citou a ministra Gleisi, que eu quero cumprimentar, porque o fato de ouvir órgãos como a Embrapa, como o Ministério do Desenvolvimento Agrário, é muito importante, e o INCRA, para que a gente possa, de fato, fazer o que é justo, porque no caso da Raposa Serra do Sol, como parece que é a mesma coisa do Mato Grosso do Sul, os laudos antropológicos são falsificados, inclusive. Esse de Roraima foi um dos que assinaram o laudo, era um motorista. Nós mostramos tudo isso no nosso relatório. E eu não consigo entender como, depois de tantos anos, 25 anos ainda continua a querer ampliar. No julgamento, que nós ajuizamos uma ação contra a demarcação da Raposa Serra do Sol, e o Supremo decidiu em 2005 com 19 condicionantes, uma delas de não haver ampliação de reservas indígenas. E até hoje não foi julgado o recurso interposto. Então eu espero que a gente possa fazer uma grande união, um grande diálogo, para chegarmos a um denominador comum que atenda todas as partes que necessitam. O que for verdadeiro, muito bem, embora eu considere até inconstitucional, porque já passou o prazo dado pela Constituição e não houve nenhuma emenda constitucional para prorrogar. Mas aí a inércia do poder, principalmente nesse caso do Poder Executivo, não de agora, desde 88, não pode cercear direitos, né? Entendo que tem que promover as demarcações. No entanto, daquilo que realmente são de índios e não invadir, avançar sobre terra de produtores rurais. A gente tem que... Senador Sérgio, por exemplo, se fosse questão de terras, eu acho que os nossos índios estariam bem alinhados, porque nós temos 0,3% da população do Brasil que se declara indígena. Isso ainda aí contando os índios que vêm de outros países, como no caso da Guiana, lá em Roraima. E para essa população de 0,3, tem 14% do território nacional demarcado. Então, nós temos que chegar a um fim nessa situação de conflituosa permanente. Obrigado, senador Mozarildo. Concordo com Vossa Excelência. Eu tenho dito que nós precisamos criar uma política nacional em favor do índio. O índio não quer só terra. O índio quer qualidade de vida. O índio quer educação, o índio quer saúde.
O índio quer ser cidadão, como qualquer um. O índio não quer ser indigente. O índio não quer estar nas esquinas dos grandes centros urbanos ou dos pequenos mendigando. É uma vergonha nacional a gente ver isso. E não acontece isso só no sul do país. Na capital do meu estado, Curitiba, não tinha, até pouco tempo, índios nas ruas. Hoje, quase todas as esquinas, ou em muitas esquinas da região central, tem um índio ou vendendo os seus artefatos, os seus artesanatos, ou mendigando, pedindo ajuda, e às vezes em condições degradantes, porque ali está, junto com ele, o filho, a avó, e geralmente são as mulheres que fazem isso, senadora Ana Rita. Então, o que nós estamos sugerindo aqui? Vamos criar, sim, uma política nacional de atenção básica ao índio, para dar uma qualidade de vida. Não é só terra, terra não resolve, não adianta você dar, para concluir, senhor presidente, não adianta você dar 1 milhão de hectares, que é o que eles estão buscando no Mato Grosso do Sul. 100 mil hectares estão buscando na região de Guaíra e Terra Roxa, no Paraná. Não vai resolver o problema deles. Não tem ali nessa região do Paraná peixe ou animais silvestres para dar subsistência de alimentação a esses cidadãos. Não tem na flora produtos que eles possam utilizar para o seu sustento básico. Não há a mínima possibilidade de subsistência da forma como está sendo colocada. Então eu quero mais uma vez parabenizar a ministra-chefe da Casa Civil, a ministra Gleisi Hoffmann, que teve a coragem. Senhor presidente Jorge Viana, poderia ter dito isso, eu estou cobrando do ministro da Justiça, que é da pasta dele, a responsabilidade. Não, mas chamou para si a responsabilidade de coordenar inúmeras reuniões já ocorridas no âmbito do governo federal, foi convocada pela Câmara dos Deputados, compareceu à Comissão de Agricultura, colocou o seu posicionamento, o posicionamento do governo federal e, com toda a tranquilidade, está buscando uma solução para a nação brasileira, para o povo brasileiro, e aí inclua-se índios e não índios. Senhor presidente, eu requero a Vossa Excelência que dê por lido o restante do meu pronunciamento, por favor. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.